Talvez você já tenha sido prejudicado assim de alguma forma. Uma pessoa prometeu uma coisa para você e não cumpriu. Ou até mesmo você já cumpriu, já prometeu alguma coisa e não cumpriu. E até mesmo assinou um contrato, assinou um acordo, ou disse verbalmente que concordava, mas depois você arrependeu-se. Tudo isso são alianças que nós fazemos na vida, sabia? Alianças, acordos falados, contratos assinados. E Deus não quer que nós sejamos infiéis em nada. Deus quer que nós cumpramos tudo aquilo que nós prometemos. Porque a Bíblia diz que antes de fazer qualquer juramento, é melhor pensar bem no que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos jurar e depois não cumprir. Porque toda aliança quebrada, ela atrai maldições sobre a nossa vida. Vamos pensar por um momento, alguma situação na nossa vida, alguma situação que está difícil, alguma situação que não está como a gente queria na nossa vida. Será que tem alguma aliança quebrada, algum acordo desfeito, ou seja, no casamento, ou seja, nos negócios? Tem amigos, quantas amizades, quantos laços, quantas alianças quebradas, por traição, por infidelidade, por decepção, por tantas coisas, mas Deus não quer. Veja bem, também na igreja acontece às vezes alguma quebra de aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25, acompanhe aí o que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de algum, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E também Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Veja bem, irmãos, se Deus leva em conta alianças que nós fazemos no casamento, alianças que nós fazemos na nossa vida secular, nos contratos, se Deus leva em conta alianças que nós fazemos entre amigos, se Deus leva em conta todo tipo de aliança, Ele também leva em conta alianças que são feitas na vida da igreja. Amém? Quando nós nos batizamos numa igreja, ou quando nós nos unimos a uma igreja, nós estamos prometendo o quê? Fidelidade. Nós estamos prometendo o quê? Que estamos dispostos a submetermos a liderança daquela igreja local, que estamos dispostos a submetermos as normas daquela igreja. O que acontece vez por outra? Às vezes quebramos a aliança nesse sentido, às vezes somos desleais, às vezes somos infiéis para a nossa congregação. Às vezes é dia de culto aqui, eu vou em outra igreja, não sabendo que o pastor vai estar orando, vai estar preocupado, e talvez você não esteja nem precisando daquela oração que ele desgastou ali por você. Meu Deus, o que está acontecendo com aquela pessoa? E quando outra pessoa realmente por um motivo justo está ausente, deveria estar tomando atenção, deveria estar tomando cuidado no seu lugar, ela vai ficar sem assistência, porque de repente você não levou a sério aquele compromisso, aquele acordo. E a Bíblia diz: olha, não deixemos de congregar-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Sejam fiéis àquela aliança, aquele acordo que vocês fizeram, de estar sobre a liderança de uma congregação. Veja bem, a Bíblia diz aqui que o líder, seja o líder do seu departamento, seja o líder do ministério, seja o pastor ou pastora, eles cuidam de você como que deve prestar contas. Então, olha, a Bíblia diz assim: por isso obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém. Nós somos todos livres para escolher debaixo de qual cajado nós queremos ficar. Somos ovelhas, não podemos ficar sem estar debaixo de um cajado, não podemos ficar sem estar debaixo de uma direção pastoral.
Nós não somos ovelhas autônomas. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor obediente. Então nós escolhemos uma congregação. Bom, é aqui que eu vou ficar. Está disposto, está disposta então a estar se submetendo à autoridade que é constituída sobre aquela igreja? Seja fiel, seja leal, porque isso vai trazer bênção sobre a vida de você. Isso só vai trazer benefício. Alianças quebradas, alianças desfeitas só trazem malefício, só trazem maldição, vão atrair coisas ruins sobre a vida de você. Se você está congregando naquela igreja, está recebendo alimento naquela igreja, seja fiel, dê o seu dízimo, as suas ofertas ali naquela igreja, esteja abençoando aquele ministério. Não fique pensando, bom, mas é isso, aquilo, arrumando talvez pretextos, arrumando desculpas, arrumando vários motivos. Não, você fez um juramento prometendo ser fiel àquelas regras, àqueles estatutos, estar se submetendo ali. Então Deus, Ele detesta quando nós quebramos aliança. Vamos estar firmes, vamos estar fiéis à nossa aliança, porque Deus, Ele vai recompensar-nos com bênçãos. Deus, Ele vai abençoar. Deus, Ele vai levar isso em conta. Quando você pedir por socorro, o Senhor te ouvirá. Quando você estiver em dificuldade, com certeza as bênçãos virão sobre a tua vida. Pensemos bem. Muitas vezes, eu sempre falo, ninguém, por causa de um conflito, por causa de um problema, sai de uma família, sai da família que você está e vai para outra família. Conflitos, problemas têm que ser resolvidos. Não adianta você, muitas vezes sai, carrega com você aquele problema, aquele conflito. Lá na frente vai reaparecer na sua frente aquele conflito, em outra situação, em outra condição, mas é o mesmo conflito que não foi resolvido, porque você saiu da sua família de origem. Pense bem nisso. Há uma aliança. Nós temos uma aliança de amor. Eu tenho uma aliança de amor com vocês. Vocês têm uma aliança de amor comigo. A partir do momento que nós escolhemos estar juntos, fizemos uma aliança. Deus abençoou essa aliança e tem abençoado. Não vamos quebrar essa aliança dizendo assim, não estou satisfeito, não estou contente, alguma coisa. Converse com o pastor, converse com a pastora. Nós vamos resolver qualquer conflito que estiver prejudicando a comunhão, porque Deus quer que sejamos fiéis na nossa aliança, para que assim nós possamos ser abençoados, mais abençoados. Amém? Muito bem, mas existe ainda um outro tipo de aliança. Salmo de número 78. Isso é bem pior, é quando nós quebramos a nossa aliança com Deus. Salmo de número 78, o versículo de número 9 a 19 nos diz assim: os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Triste relato, o do Salmo 78. A Bíblia diz que os homens de Efraim, os homens de Israel, no dia da batalha, no dia que eles precisavam estar mais fortes com Deus, eles viraram as costas para Deus. Eles abandonaram ao Deus vivo e verdadeiro, que lhes tirou da terra do Egito com mão forte, que os guiou no meio do deserto durante 40 anos, que fez sair água da rocha, que abriu o mar em duas partes, que providenciou toda a mesa preparada no meio do deserto. Eles viraram as costas para Deus, quebraram a aliança com Deus.
Isso é triste. Aliança quebrada com Deus é só maldição sobre a nossa vida. Conhecemos a Deus, fomos beneficiados através do nosso conhecimento de Deus, fomos beneficiados por Deus, e de repente viramos as costas para Deus, esquecemos de Deus. Não faça isso. É uma aliança quebrada que certamente vai trazer maldição na nossa vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, o último texto que nós estamos lendo, ou penúltimo, Mateus 26, 26 a 28, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus, ele fez uma aliança conosco na cruz. Jesus, ele derramou o seu sangue todinho por nós. Para quê? Sabe para quê? Para perdão. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há como perdoar os pecados. E precisava um justo, alguém que não tivesse pecado algum, fazer isso por nós. Jesus o fez. Jesus derramou todo o seu sangue por nós, para nos dar o perdão. Isso é uma aliança. Jesus fez uma aliança de sangue conosco. E por que nós vamos virar as costas para Jesus? Por que nós vamos quebrar essa aliança que Ele fez conosco? Por que vamos escolher a maldição em vez da bênção? Irmão, se está difícil com Jesus, pior, muito pior sem Ele. Permaneça, persevere, siga em frente, não desista, porque sem Jesus está muito pior. E as maldições vêm. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, recebemos os benefícios dele na nossa vida, viramos as costas, é só maldição. Não quebrem essa aliança com Deus. Hoje é tempo, hoje é dia de renovarmos nossa aliança com Deus. Em Miqueias capítulo 7, eu acho tão interessante esse texto. Essas palavras do profeta Miqueias se aplicam àquelas pessoas que sofreram uma decepção. Talvez você esteja decepcionado com pessoas, talvez você se decepcionou com homens, talvez você sofreu infidelidade, talvez você sofreu traição, talvez você sofreu tanto. E há um profeta na Bíblia